Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana, lógica humana ou soberania de Deus. Estamos aqui em Atos 8, versículo 8, que diz: Assim houve grande alegria naquela cidade. Na terceira lógica humana, Filipe merecia reconhecimento. Amados do Senhor, olhando para esse texto, a gente pode fazer a seguinte pergunta: por que o povo de Samaria estava tão alegre, tão feliz? Bem, a resposta é simples. Filipe promoveu lá dentro de Samaria um grande avivamento. E este avivamento nunca tinha acontecido na história daquele povo. Eles nunca tinham experimentado algo tão tremendo vindo da parte de Deus. Perceba que milhares de pessoas, elas foram salvas através desse trabalho maravilhoso que Filipe exerceu, fez, atuou dentro de Samaria. Quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram libertas, quantas foram curadas de todas as sortes de doenças e de enfermidades. Mas quem era Filipe quando a gente trata de toda essa questão? Quem era Filipe? O que Filipe significava antes de chegar lá em Samaria, quando estava em Jerusalém? Bem, Filipe tinha sido escolhido pelos apóstolos da igreja de Jerusalém como diácono. Ele não era nada além de um diácono. E naquela época, o diaconato é diferente da maneira que é hoje. As funções são muito diferentes. Porque no período do diaconato, quando surgiu o diaconato, e Filipe foi esta pessoa que inaugurou o diaconato juntamente com outros irmãos, a finalidade era que, pelo fato dos apóstolos estarem tão envolvidos na pregação e na preparação da palavra, e ao mesmo tempo tendo que cuidar das viúvas e dos seus filhos, porque essas mulheres agora estavam sozinhas e não tinha quem cuidasse delas, e elas precisavam de recurso financeiro. Então a igreja de Jerusalém separa homens, e homens íntegros, casados e, como a palavra bem diz, cheios do Espírito Santo, para cuidar desta parte. Era, na verdade, o diaconato, ele exercia a parte social da igreja de Jerusalém. E Filipe quem era? Era exatamente um diácono que exercia a parte social da igreja. No entanto, queridos, mesmo sendo um diácono, que aparentemente não parece ser grandes coisas para a época da igreja, mesmo assim, Filipe chega na condição de diácono na terra de Samaria, e ele foi tremendamente usado por Deus de uma forma poderosa. Somente duas pessoas causaram grande reboliço em Samaria. A primeira foi Jesus e a segunda foi Filipe, ninguém mais. Mas perceba, mesmo Filipe tendo esta importância lá dentro de Samaria, os apóstolos não ordenaram Filipe evangelista, nem missionário ou qualquer outro ministério. Filipe continuou sendo diácono, assumindo duas funções: a função de evangelista e a função de missionário, por estar em outro local, em outro território. Você consegue entender que, se nós formos olhar pela ótica humana ou pela lógica humana, Filipe merecia, no mínimo, um reconhecimento. Mas Filipe permaneceu no mesmo diaconato. Por isso, queridos, a gente precisa entender, olhar para Filipe e todo o seu pregresso e progresso também no reino de Deus,
e entender pela lógica humana, e depois a gente vai olhar pela soberania de Deus. Então vamos orar e que você, em nome de Jesus, consiga entender qual lado você vai escolher nessa história, a lógica humana ou a soberania de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar a entender algumas situações pela lógica humana, mas que a gente saiba fazer a escolha certa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se essa mensagem falou o seu coração, curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.